Olá, meninas, sejam muito bem-vindas em mais uma aula aqui no nosso canal. Nós estamos na nossa maratona de aquecimento para a nossa jornada Viver de Sobremesas no Pote, que acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de setembro. Essa é a nossa quarta aula de aquecimento e hoje vai ser o mão na massa. Nós vamos colocar literalmente a mão na massa e eu vou passar uma receita para vocês super prática que dá para vocês fazerem aí na casa de vocês e já começarem a executar esse processo e faturar muito aí na casa de vocês. Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês várias formas que vocês têm de apresentar um simples bolo de chocolate para o cliente de vocês. Essa nossa aula será dividida em duas etapas. Na aula de hoje eu irei ensinar para vocês a receita da massa e na próxima aula nós vamos finalizar a receita com a cobertura e a montagem desses doces. E se você também ainda não assistiu às aulas anteriores dessa maratona, a 1, a 2 e a 3, estão os links aí na descrição do vídeo. Então você volta e assiste todas essas aulas, porque é muito importante, porque uma dá continuidade na outra. E entra também para o grupo silencioso do nosso WhatsApp, que é por lá no grupo que você vai ter acesso a todos os conteúdos e nós vamos te avisar antecipadamente de todas as aulas. Para essa receita, nós vamos precisar utilizar 3 ovos grandes ou 150 gramas de ovos. Eu sempre irei passar para vocês as quantidades da receita em gramas, porque eu sempre friso muito sobre padronização de receitas. Então, é muito importante que você use balança se você quer realmente ter sucesso e saber quanto vale o seu produto. Então, nós vamos precisar desses 3 ovos ou 150 gramas de ovos, 180 gramas de açúcar, que eu estou utilizando o açúcar cristal mesmo, 80 gramas de óleo de soja, 160 gramas de leite integral em temperatura ambiente, lembrando que todos os meus ingredientes aqui estão em temperatura ambiente, 220 gramas de farinha de trigo sem fermento, 40 gramas de chocolate em pó, aqui eu estou utilizando chocolate 50% cacau. Se você quiser substituir pelo cacau 100%, você só usa metade do que a receita está te pedindo. E aqui 18 gramas de fermento. Então, antes de nós começarmos a preparar a nossa receita, é muito importante que antes de você começar na preparação, você já unte todas as suas formas. Aqui eu vou utilizar um spray desmoldante para untar as minhas formas. Eu coloco o desmoldante mais ou menos uns 20 centímetros de distância da forma e coloco já o desmoldante. Vou fazer isso em todas as minhas assadeiras. Aqui eu irei utilizar 3 tipos de assadeiras de alumínio. Eu já vou passar os tamanhos para vocês. Essa aqui é de mini vulcão, de porção individual. Ela tem 12 centímetros de boca por 7,5 de fundo e 5 centímetros de altura. Essa outra aqui é no formato de coração, que você pode utilizar em datas comemorativas. Vende muito, Dia das Mães, Dia dos Namorados, é uma ótima opção para você utilizar. Ela tem 19,5 de boca por 17 centímetros de fundo e 4,5 centímetros de altura. Essa aqui ela já é um pouquinho maior, mas também ainda é uma individual ou então para 2 pessoas. Ela tem 14 centímetros de boca por 11 centímetros de fundo e 6 centímetros de altura. Antes de nós começarmos aqui o preparo da nossa receita, nós já vamos colocar o forno para pré-aquecer a 180 graus. Então, eu vou ligar aqui o meu forno para ele já ir pré-aquecendo.
Então, vamos lá dar início à nossa receita. Eu vou colocar no liquidificador. Lembrando, se você não tiver liquidificador aí na sua casa, você pode fazer todo esse processo mesmo só com uma tigela e um fouet, que você vai obter o mesmo resultado da receita. Então, vamos colocar aqui no liquidificador os 3 ovos, as 180 gramas de açúcar, o óleo, o leite e o chocolate em pó. Nós vamos levar esses ingredientes aqui para bater até que se dissolva todo o açúcar e fica uma emulsão bem diluída, que dilua todo o chocolate em pó e fique bem uniforme. Mais ou menos você vai bater isso aqui por 40 segundos a 1 minuto, é bem rapidinho. Depois que essa emulsão já ficou pronta, nós vamos transferir ela para uma tigela. Lembrando que a receita vai estar aí na descrição do vídeo, para ficar melhor para vocês. Eu vou transferir essa emulsão para uma tigela. E agora, em seguida, nós vamos começar a agregar a farinha de trigo e, por último, o fermento. Lembrando que vocês sempre têm que peneirar os ingredientes secos. Para quê? Para que você tire toda a impureza que porventura tiver no seu trigo, porque mesmo que seja um trigo novo, ele pode ter alguma impureza, e também para evitar que fique aqueles gruminhos sem dissolver na massa do seu bolo. Então, vamos lá. Vou dividir aqui o trigo em 2 partes. Vou peneirar essa primeira parte com o fouet. Vamos agregar aqui bem delicadamente. Vamos peneirar agora a segunda parte da farinha de trigo e o fermento. E vamos agregar a nossa receita. Você vai misturar muito bem até que fique uma massa bem lisinha e homogênea, que fique totalmente uniforme. Depois que eu já misturei e eu percebi que ela já está uma massa bem uniforme, você já pode parar de misturar. Você não pode misturar muito essa massa, a massa do seu bolo, para que não venha ativar o glúten do trigo, porque se ativar o glúten do trigo, você vai ter uma massa pesada, e não é isso que nós queremos um bolo bem fofinho e bem úmido. Então, misturou, sumiu toda a farinha de trigo, você já pode parar de misturar. Eu também trouxe aqui para vocês outras opções de embalagem. Para quê? Para você que quer começar agora, mas não tem muito dinheiro para você investir, você pode também, não tem desculpa para você começar. Você pode começar a trabalhar utilizando esse tipo de embalagem hoje que nós encontramos muito facilmente em qualquer loja de confeitaria. Isso aqui são forminhas de alumínio que vai diretamente no forno. Você não precisa untar, não precisa fazer nada nelas, só colocar mesmo a massa aqui e já levar para assar. Também trouxe outra opção, que essa é uma forma mais, vamos dizer, mais chique, que você pode utilizar tanto no seu dia a dia como em datas comemorativas. Ela é uma forma também, um tipo de embalagem forneável. Você não precisa de outra embalagem para levar ela para o forno, só se você quiser mesmo. E ela também não precisa ser untada. Então, são opções que mesmo você que não tem muito dinheiro para investir no mês, você pode trabalhar. E lembrando que essa massa aqui também dá para você fazer o bolo caseiro tradicional de chocolate. Então, não tem desculpa para você não pôr a mão na massa e começar a faturar. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora aqui a minha balança
para me dar o peso certinho para vocês. Nessa minha assadeira aqui, eu utilizo 270 gramas de massa. Nessa outra aqui, embalagem forneável, eu vou utilizar mais ou menos 120 gramas de massa. Por quê? Você vai ver, tem muito espaço ainda de forma, mas lembre que ela vai crescer quando ela for para o forno assar e ainda tem a cobertura que nós vamos colocar. Então, você não pode colocar muito a capacidade da embalagem. Nessa outra aqui, ela tem a capacidade de mais ou menos 150 ml. Então, nós vamos utilizar para ela mais ou menos 70 gramas de massa. Para essa outra aqui, que é a maiorzinha um pouquinho, eu irei utilizar 170 gramas. E para nossa última de mini vulcão, eu irei utilizar 90 gramas. Vocês estão vendo que com uma massa, olha a quantidade de produtos que vocês podem oferecer para o cliente de vocês. Vocês têm produtos para oferecer no dia a dia, produtos simples que vocês são facilmente de venda e também tem produtos que vocês podem oferecer em algumas datas mais especiais. Então, quando eu falo, até na aula anterior, eu falei para vocês sobre receitas inteligentes. É sobre isso que eu queria falar com vocês, de vocês ter receitas de massas que vocês podem trabalhar diariamente, mas também vocês podem caprichar nela de outra forma para agregar valor ao produto de vocês e vocês conseguir faturar mais. Então, depois que eu já coloquei toda a minha massa nas formas, agora nós vamos levar essas massas para assar. O nosso forno, lembrando que nós já pré-aquecemos no início da aula, a 180 graus, e nós vamos levar por aproximadamente, essas menores aqui, 20 minutos elas já estarão assadas. Mas essa maior aqui vai ser mais ou menos de 30 a 35 minutos. Então agora nós vamos levar para assar. Já tirei aqui, meninas, alguns dos bolos que nós assamos aqui e eu vou tirar o último para vocês verem. Como que você vai fazer o teste para ver se a sua massa está assada? Você pode furar com o palitinho. Se sair limpo, tá assado. Ou então simplesmente tocar na massa. Se estiver sequinho, não estiver grudando, já está assado o seu bolo, já pode retirar do forno. Olha a quantidade de massa que nós fizemos com uma receita muito simples, muito prática e que qualquer pessoa consegue fazer. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, eu te garanto que você vai conseguir executar todas essas receitas. E não tem mais desculpa de que você não sabe, porque aqui eu te entreguei um ouro, um conteúdo de muito valor e que você, que muitas das vezes está aí precisando de uma renda extra, você já pode começar a faturar aí da sua casa. Então, essa foi a aula de hoje. Lembrando que amanhã teremos a continuação dessa aula, que será a parte de fazer o recheio, montagem e decoração. Então, vocês não podem perder o próximo vídeo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui e até um próximo vídeo.